Olá, bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, hoje aqui nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o nosso projeto literário desse último bimestre. Então, vamos relembrar um pouquinho o que vai ser desse projeto literário. A gente vai fazer um projeto de booktubers. Então, eu vou explicar direitinho o que são esses booktubers e qual é o motivo disso. A gente vai fazer esses booktubers baseado no livro que a gente vai ler esse bimestre, que são Os Miseráveis. Por isso, essa musiquinha aqui de fundo é a trilha sonora do filme. Quando a gente pensa em booktuber, eles falam muito sobre filmes e livros, né, para como se fosse uma ideia de indicação. Como Os Miseráveis é um livro clássico que a gente considera já, né, porque ele já faz parte do domínio público, não importa hoje qual é a versão do livro que vocês vão ver, desde que vocês indiquem qual foi a versão que vocês leram. Então, ó, se eu tenho este livro e eu vou ler ele para falar sobre ele com vocês, então eu tenho que apresentar esta capa, indicar qual é a editora, quais são os tradutores e assim por diante. Existe possibilidade de se ler a mesma história com um texto um pouquinho diferente, e aí vocês podem apresentar outros, e essas são só as que eu tenho as versões. Mas existem inúmeras outras versões, e aí vocês vão ter que variar a apresentação de acordo com a versão que você está lendo, certo? A primeira coisa é isso daí. Mas vamos lá, a gente vai começar hoje conhecer um pouquinho sobre o que é, né, qual é a história do livro dos Miseráveis e por que essa história é tão importante para o nosso meio hoje. Então, vamos lá. Quando a gente pensa no livro Os Miseráveis, a gente vai pensar na ideia de projeto literário. Então, vamos lá. Primeiro, quando vocês vão colocar, essa foi a capa que a gente indicou primeiro do projeto literário de vocês. Tá bom? Então, ó, o livro Os Miseráveis, o autor original é o Victor Hugo, e nesse caso a indicação foi da tradução e adaptação de Antônio Carlos Viana, tá bom? Com ilustrações do Alexandre Camargo, e aí tem todas as informações necessárias sobre o livro, inclusive ó, a essa ideia de temas abordados, que aborda a pobreza, a revolta e a Revolução Francesa. Essas são informações importantíssimas que vocês vão precisar saber durante o projeto de vocês. Então, vamos entender um pouquinho sobre o livro em si. O livro, ele conta a história de um homem que, por causa de um erro que ele cometeu lá quando ele era jovem, ele pagou a vida inteira por este erro. Então, conta a história do Jean Valjean, né, que se passa na França, na época revolucionária do final do século XVIII, início do século XIX, quando os monarquistas, né, que queriam acabar com a monarquia, e os republicanos se degladiavam nas ruas. Então, o pano de fundo para esta obra vai ser a luta, né, política entre esses dois lados. Ele é um romance com personagens marcantes, como, por exemplo, o inspetor Javert, que passou a vida inteira perseguindo o Jean Valjean. E a Cosette, cuja história de amor ela vai enfrentar algumas armadilhas, mas o destino, né, vai acabar se impondo. Esta é uma obra do período que a gente considera do romantismo. É um período onde as histórias elas eram romantismo porque eles tinham um foco no amor, mas o foco desse livro não é o amor, apesar de ter uma história de amor entre homem e mulher, e sim de um amor de um pai, que não é um pai original, mas ele é um amor de um pai pela sua filha. Então, essa ideia do romantismo, ele traz algumas características muito particulares desse tipo de obra. Então, vamos lá. Sobre o autor. O que a gente pode saber hoje e o que vocês vão pesquisar a mais sobre o autor, o Victor Hugo? Então, o Victor Hugo, ele nasceu lá no ano de 1802 e morreu em 1885. Além de romancista, ele também era um poeta e um dramaturgo, né? E ele é algum dos autores mais conhecidos no mundo, e ainda ele escreveu outros livros conhecidos. Dentre eles, o mais famoso, além dos Miseráveis, é O Corcunda de Notre Dame, de 1831. Os Miseráveis veio depois, em 1862. Lembrando que, no período histórico, lá de 1862, a França já havia passado pelo período da Revolução
Revolução Francesa. Então, por isso que o pano de fundo dessa história aqui vai ser essa briga aí. Quais são os objetivos do nosso projeto? Por que a ideia desse projeto dos Booktubers? Primeiro, aproximar o leitor do texto a ser trabalhado e construir uma relação ficcional com a realidade. Então, vocês vão ter que interpelar, né, a essa ideia aqui do que é Os Miseráveis com o contexto original, o contexto histórico desta obra. Estudar e exercitar uma análise crítica e a capacidade de argumentação e de produção. Então, vocês não vão ser só leitores passionais desse livro, vocês vão questionar as ideias desse livro, vocês vão opinar sobre ele. Explorar conhecimentos a respeito da Revolução Francesa e da Era Napoleônica, que é o que vocês vão ter que pesquisar para descobrir qual é o real contexto histórico dessa obra. Explorar os conhecimentos geográficos sobre o continente europeu. Quando a gente fala em geográficos, a gente vai falar assim, meio que para descobrir até onde que ia essa expansão francesa naquela época tal, e como que foi a influência disso tudo. Examinar a importância do teatro musical e da ópera na cultura ocidental. Por quê? Porque este livro, essa história, é uma das mais adaptadas para teatro e musicais até hoje. Então, existe uma relação de como que a gente vai ver essa ideia. E explorar as pinturas de batalhas que apresentam, né, essa obra, principalmente a do francês Jacques-Louis David. Por quê? Porque ele era um pintor que ele retratou em inúmeras das suas obras a Revolução Francesa, e isso ele vai se trazer muito presente aqui para essa história. Então, vamos lá. Qual é a ideia do projeto? Ele tem o objetivo de integrar assuntos abordados tanto na história quanto na vida real daquela época, tá bom? O objetivo é colaborar com a construção de conhecimento, valorizando a interdisciplinaridade. Por que interdisciplinaridade? Além da literatura, né, que a gente vai tratar aqui, a gente vai trabalhar a história, a geografia e a arte. Então, todos esses projetos aqui, eles vão estar intercalados, né? E aí, todas essas ideias aqui vinculadas a um único projeto. Então, criação e produção. A leitura, né, quando a gente lê um livro, ela estimula o desenvolvimento cognitivo, a sensibilidade e a criatividade na formação integral dos sujeitos. Por isso, hoje, essas tecnologias que nos cercam, né, elas estimulam ainda mais a prática dessa leitura. Então, aproximar, né, o leitor dos livros precisa levar em conta um cenário não só da leitura, mas sim de entender este conhecimento. E aí vem um grupo de pessoas que surgiu há alguns anos atrás, que se chamam booktubers. Esses booktubers, eles têm a ideia de divulgar esses conteúdos, né, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles. Então, o que são os booktubers? Booktuber é a expressão que a gente dá, né, para a definição de quem produz um canal para o YouTube, focado tanto em livros quanto em literatura. Essa expressão ela tem origem americana para designar as pessoas que fazem esse material, que é a junção nada mais do que livros com o tuber, que é a ideia do termo para me referir ao booktuber, que é o que está dentro da tela. Então, vamos lá. O que os booktubers fazem? A sua grande maioria, eles criam vídeos a partir da leitura de um determinado livro. Depois, eles desenvolvem um roteiro e listam alguns pontos que vão ser discutidos neste vídeo. E aí, eles gravam e fazem a publicação desse vídeo. Nada mais simples. Os booktubers, eles acabam por, na sua grande maioria, serem canais com os conteúdos bem variados, ecléticos, tá bom? Ou seja, é liberdade dos booktubers falarem sobre o que eles quiserem. Então, eles escolhem o livro que eles gostam, a forma com que eles vão apresentar, eles têm abertura para fazer o seu canal do jeito que eles quiserem. E qual é a importância desses booktubers? Primeiro, acima de tudo, o trabalho de quem cria um tipo de canal assim é ser um agente de conteúdo. Uma vez, né, que muitos deles, eles são responsáveis pela sua própria publicação,
eles têm esse contato inicial primeiro com o livro e com o seu público. Então, quando a gente fala nessa indicação, a grande parcela desses agentes, eles fazem indicações de várias obras, que é de uma forma meio orgânica, meio simplista, porque são né, a ideia dele próprio. Porém, atualmente, muitos desses booktubers são contatados por algumas dessas editoras para recomendar livros para sua audiência. E aí eles ganham por conteúdo produzido. Isso também se deve ao fato de que a exposição de livros em vídeos no YouTube, em outras redes sociais, também contribui muito para a venda desses livros, né? E a exposição, por exemplo, de um autor faz com que ele seja conhecido muito mais facilmente. Então, qual seria a editora ou o autor que não quer ver o seu livro sendo dito, né, vendido e lido por aí? Então, eles têm uma funcionalidade muito importante. Esses são alguns dos, não são os principais, mas são alguns dos principais booktubers nacionais. Eu, em particular, aqui, gosto muito dessa primeira, Isabela Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer. Então, eu aconselho a maioria deles, tanto a Isabela, quanto a Ju, a Bel, todos eles já falaram sobre Os Miseráveis. Então, vocês podem assistir a esses vídeos. Eu coloquei esses vídeos no sala de aula de vocês, e aí vocês podem ir lá e conferir esses vídeos para ver como que eles fazem essa ideia dos booktubers. Então, vamos lá. Primeiro, qual é a etapa do nosso projeto? A primeira etapa é a seleção do livro. Já selecionamos. O livro vai ser Os Miseráveis. Segundo, coletar informações sobre o livro. Então, não só sobre o título, mas quem são os autores, a gente sabe quem são os autores, mas também qual é a editora, o ano que ela foi publicado, qual é a indicação do público deste livro, porque apesar de a história ser a mesma, a forma com que ele é escrito pode variar a sua indicação para o público. A elaboração de uma resenha sobre o livro, ou seja, é um resumo com a sua opinião. E quando a gente apresenta uma opinião, a gente tem que justificar, lembra? Por que que eu acho isso? Então, entra as argumentações. A coleta de material para a elaboração do Subooktuber, como as fotos tanto do livro, frases de opinião sobre esses livros, argumentos, né, áudios, a trilha sonora, sobre as ilustrações do livro e assim por diante. Todas essas informações que você vai buscar antes mesmo de fazer o seu vídeo. A elaboração do roteiro, que é importante, porque vocês vão ter que apresentar um roteiro para vocês não se perderem durante o período da gravação. E aí sim, por final, né, a montagem do Booktuber com a edição, né, para fazer uma edição dos vídeos. Então, vamos lá. Com relação à sua opinião sobre o livro. Primeiro, busquem palavras que expressem o que você pensa sobre o livro. Então, que adjetivos melhor descrevem os livros para você? Busquem essas palavras, vão anotando ali, às vezes para você não esquecer. Que recursos poderiam ser usados no seu Booktuber para ilustrar a sua opinião? Você vai colocar isso apenas em fala? Você quer colocar as legendas? Você vai colocar falando de quem foi que citou, se teve alguém muito importante que fala sobre esse livro, como que vocês vão apresentar as opiniões sobre esse livro. E que trechos que poderiam ser utilizados para ilustrar, ou seja, para confirmar a sua opinião, tá bom? Sobre os seus argumentos. Então, dentre os diferentes textos de opinião que você encontrou na web, quais reforçam e complementam a sua opinião em relação a esse livro? Vocês podem até concordar com outras pessoas, mas você vai ter que falar do seu jeito. O livro selecionado, então, no caso, Os Miseráveis, ele participou de alguma feira de livros, ganhou prêmios. A gente sabe que esse livro ele é muito antigo, né? Ele já tem mais de 200 anos. Como que vai ser isso? Né? Ele tem quase 200 anos. Como que foi isso? Como ele é reconhecido? A sua história ele é reconhecida até os dias de hoje, certo? Com todas essas informações, com todas essas reflexões que você vai fazer em relação ao livro,
Aí a gente vai para a próxima etapa, que é a elaboração do roteiro. Então, o que, que precisa ter no roteiro? O roteiro nada mais é do que todas essas informações sendo apresentadas de uma maneira reduzida, né, para facilitar a sua gravação. Então, ó, lembre-se de que um booktuber ele deverá conter com os recursos verbais e não verbais, que aí eu vou explicar para vocês. Um resumo da história, a sua opinião sobre o livro, que poderá ser escrita, olha, eu achei o livro isso, eu achei aquilo, tal, ou não, através dessas palavras, esses adjetivos, eles também são uma forma implícita de demonstrar a sua opinião, e os argumentos que vão justificar toda essa sua opinião. Então, primeiro de tudo, você precisa ter consciente, né, de que essas informações, elas já têm que estar na sua cabeça muito antes da gravação. Então, vamos lá. Criando o roteiro para o nosso vídeo. O que é importante para vocês saberem? O roteiro, ele deve ser feito para ajudar a gente na hora da gravação. Né? Então, primeiro de tudo, ele é um facilitador. E o roteiro, ele deve aparecer em duas etapas. Primeiro é o planejamento e depois a produção do roteiro. Então, a ideia é, eu vou planejar. O que eu preciso saber sobre o meu livro, né, para eu pôr no meu roteiro? Então, eu vou buscar primeiro essas informações. Do que eu vou falar, no caso é o livro, para quem que eu vou falar, como é que eu vou falar. E aí eu vou buscar essas informações do livro. Eu vou primeiro fazer a minha pesquisa, esse planejamento, para depois eu planejar o roteiro. Que aí eu vou falar, ó, essas informações vão entrar neste roteiro, na minha gravação, nesse momento. E aí eu vou organizar as minhas ideias que eu já, né, das minhas pesquisas. Então vamos lá. Criando o roteiro do nosso vídeo. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que, quando a gente cria um roteiro, a gente tem umas etapas. Então, ó, primeiro, guiar toda a produção do seu vídeo e esquematizar as cenas. Então, enquanto eu estou planejando o roteiro, eu já tenho que meio que visualizar qual seria, olha, onde que eu vou estar posicionado, o que eu vou colocar aqui ao lado da minha tela, eu vou colocar alguma legenda. Todas essas ideias já têm que estar na sua cabeça para quando você for fazer a gravação, você já se organizar, esquematizar essas cenas. Esquematizar a ordem das falas, então, o que vai ser a primeira coisa que você vai falar, quais são as informações, aonde que eu vou marcar as minhas legendas, né, elas precisam ser inseridas em qual momento, as minhas imagens, quando que isso vai acontecer. Os movimentos de câmera, se tiver, elas vão estar fixas assim na sua frente, enquanto você vai estar falando, ou você pode fazer umas brincadeiras de câmeras para você tornar um vídeo um pouquinho diferente, divertido. E aí sim, garantir que seu vídeo tenha uma ordem lógica, com início, meio e fim. Então, é um negócio simples, mas que, quando você vai fazer, pode se tornar difícil se você não tiver tudo isso idealizado, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o passo a passo do seu roteiro. Todo roteiro ele deve ter, basicamente, 4 etapas principais. Primeiro, uma breve descrição das características do livro. O que vocês precisam apresentar? Bom, primeiro, quem é o autor, não só o autor original, né, no caso, Nos Miseráveis, que é o Victor Hugo, mas quem foi o responsável pela tradução e adaptação desse livro em português, que é a edição que vocês estão vendo. Qual é a editora em que ela foi lançada, porque isso tem uma variação de acordo com o texto, o ano da publicação, qual é a edição, quem são os ilustradores, se tiver, tanto da capa quanto das partes internas, para quem esse livro é indicado, se ele é um livro mais infanto-juvenil, se ele é um livro mais para adulto, e quais são os elementos da narrativa, ou seja, quais são os assuntos tratados. Lembra lá na frente, quando eu apresentei a capa do livro para vocês, que eu falei, o assunto fala de pobreza, fala sobre guerra, né, principalmente a Revolução Francesa. Esses elementos da narrativa também devem ser apresentados. Depois, na segunda etapa, você vai falar sobre o autor original, né, da história, que é o Victor Hugo. Então, você vai ter que falar
todas as informações importantes sobre ele. Então, ó, qual é o nome completo dele, em que ano, né, qual foi o período que ele viveu, nascimento e morte, quando foi que ele escreveu a obra, quais são os temas que ele mais usa, no geral, na sua obra, e quais são os temas específicos desta obra dos Miseráveis, e algumas outras informações que você venha a descobrir sobre ele. Por exemplo, outros livros que ele já tenham descoberto, se ele foi alguma pessoa além de escritor, o que mais ele fez, né? Se ele tem alguma influência diferente em relação à sociedade, além de escrita, e assim por diante. Então, todas essas informações de curiosidade, vocês vão ter que apresentar também em relação ao autor. Terceiro passo é falar sobre o contexto histórico. O que é isso? Quando a gente pensa nos Miseráveis, a obra se passa na França, lá da segunda metade, né, meados do século XIX, que é de 1850 e por ali. O que estava acontecendo na França naquela época? Quais eram as pessoas influentes? O que era realmente relevante para a gente saber naquilo? Por quê? Essas informações vão ajudar a gente, quando ler o livro, a contextualizar essas informações que são apresentadas no livro. Então, ó, o período em que a obra se passa, o que estava acontecendo, fatos e as situações que eram mais importantes, pessoas, e a relação a essas situações, no caso, por exemplo, a Revolução Francesa, com a obra, qual é a relação? Então, a gente vai trazer os dois, o real e o ficcional, para conversarem. E aí, por último, mas não menos importante, você vai falar sobre a resenha do livro. Então, o que você tem que falar quando for falar do livro? Primeiro, uma breve apresentação sobre a obra. A obra conta o quê? Sobre o que ela fala, quem são os seus personagens principais, se existe alguma cena para você durante a sua leitura que te marcou mais, entendeu? Quais foram os seus sentimentos em relação a isso? Você gostou da obra? Você indica esta obra? Por quê? Existe alguma personagem que você se identificou mais? E aí vai entrar não só a apresentação, que é lógico, você não pode contar todos os detalhes do livro, porque você tem que convencer o outro que está assistindo o seu vídeo a querer ler o livro também. Então, você vai contar uma breve história de quem são os personagens e qual é a introdução dessa história. E convencer o outro, através da sua opinião, de que essa história vale a pena ser lida. Então, quais são as suas expectativas? Você gostou desse livro? Por que este livro vale a pena ser lido? E aí que entra o nosso passo como booktuber. Você convencer o outro a ler o mesmo livro que você já se encantou. Então, eu criei esse breve roteirozinho aqui, olha, para vocês meio que idealizarem. Lógico que isso aqui é apenas um modelo muito simples. Vocês podem falar do seu jeito. Então, por exemplo, enquanto a gente pensa na primeira coluna de áudio, o que pode estar aparecendo no vídeo? Então, ó, você pode começar já falando, ó, bem-vindos ao nosso canal ou ao nosso vídeo, se você não deu um nome para o seu canal. E aí, você pode pedir para rodar a vinheta. Nessa vinheta que vocês já fizeram, vocês têm que colocar que esse é um projeto Booktuber e de qual é o livro que vocês vão falar. Vocês já podem colocar o nome de vocês nessa vinheta. Então, nessa primeira ideia, junto com a apresentação, vocês vão se apresentar, né, em vídeo, né, pessoalmente aqui, mas também vão apresentar o seu trabalho, que é a sua vinheta. Depois, voltou da vinheta, você vai falar de você. Pode estar individual ou em duplas ou em trios, vocês vão se apresentar. Ó, eu sou a Lídia e hoje nós vamos falar sobre o livro Os Miseráveis. E aí você apresenta a capa do livro. Você pode apresentar, se você tiver o livro em mãos, com o livro na sua mão mesmo, mostrando para a tela, ou se você leu uma versão online, né, uma versão e-book do livro, você pode apresentar com aquelas imagens que vão ficar do ladinho aqui, ó. Então, você fica um pouquinho mais de lado e coloca a imagem do vídeo, da capa do livro que você leu, aqui no cantinho da tela, para quem
assistir esse vídeo, saber qual foi a capa, qual é a versão do livro que você leu, certo? Depois, quando você for falar do autor, então, ó, o autor desse livro é Victor Hugo. Enquanto você fala do Victor Hugo, você pode pôr também ali a fotinho do Victor Hugo do ladinho, para apresentar qual é a sua, de quem que você está falando, certo? Então, você pode falar, por exemplo, ele também, das obras dele, você pode colocar as obras que ele colocou aqui do lado, quais são os assuntos que ele fala, enquanto isso tem ali, ó, a imagem, a ilustração, que pode ficar ali o tempo todo ou não, ele aparecer rapidinho e tirar, vai depender do que você prefere. Depois, aí você vai contar a história do livro, mas já trazendo isso para a ideia original. Então, o que é isso? A história do livro se passa nos anos do início lá do 1800 e alguma coisa, até meados de 1800. Então, o que estava acontecendo na França? Aí é importante vocês ressaltarem o contexto histórico. Como era a França daquele período? Quem eram as grandes personalidades? E aí você vai colocar também aqui, olha, essa pessoa era importante, aí você vai colocando, né, no visual do seu vídeo, enquanto você fala, todas essas informações. Por isso que quando a gente pensa aqui, ó, áudio e vídeo enquanto você fala, o que pode aparecer. Isso é a criação do seu roteiro, certo? Isso que você tem que estar apresentando ali. E aí, por último, você vai falar em relação ao próprio livro. Então, ó, esse livro conta a história e aí você vai apresentar o seu livro, né, aquele breve resumo do seu livro. Enquanto isso, você pode folhear o livro, né, se for o caso, ou você pode apresentar imagens dos personagens principais através de desenhos, como eles são apresentados no livro, com os desenhos, ou você pode apresentar até mesmo a imagem dos atores que fizeram isso nos filmes. Então, existem inúmeras versões de filmes do livro Os Miseráveis. Então, quem foram os atores que apresentaram, por exemplo, esses personagens principais, e aí por diante, tudo isso como uma forma de ilustrar o seu projeto. Então, quando a gente pensa nessa ideia de booktuber, ele é um trabalho fácil e ele é divertido de fazer. Agora, é só para vocês pensarem. Então, como que a gente vai chegar a isso? As ideias básicas. O que eu preciso fazer? Como eu quero que seja o meu vídeo. E aí vocês vão idealizar isso do seu jeitinho. Para isso, existem algumas regras que a gente vai estipular aqui para os vídeos, para não ficar não muito longo assim. Então, primeiro, os vídeos de vocês, eles podem ter até 10 minutos. Parece que é pouco, mas não é. Vocês têm muita informação para falar. Então, 10 minutos não é tanta coisa assim, e também não é tão pouco assim, não. Tá bom? 10 minutos eu acho que é o suficiente para vocês falarem todas as informações, por isso que é importante vocês saberem e já planejarem tudo isso. É importante que vocês saibam isso. O trabalho ele pode ser individual, em dupla ou em trio. Eu sei que agora, nesse período de pandemia, fazer em dupla ou em trio pode ficar complicado, porque cada um vai estar na sua casa. Mas vocês podem colocar vocês dividindo as telas, né? Enquanto um está falando, os outros estão ali acompanhando esta leitura, e vocês podem fazer isso do seu jeito, tá bom? Usem a criatividade, vocês têm essa facilidade. E aí, por último, tem todas essas etapas para cumprir. Então, não só a apresentação do booktuber, você tem que fazer o roteiro, tem que apresentar quem é o autor, o contexto histórico, a sinopse do livro, que é aquele breve resumo, e a sua opinião. Então, essas etapas do projeto Booktubers vai ser fundamental para vocês entenderem como que vai ser esse nosso projeto. Então, deixa eu voltar aqui. Então, ó, gente, é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Eu mandei para vocês
no sala de aula, né, no Classroom, alguns vídeos onde vocês vão poder ver tanto o jogo de câmera, como que eu tenho que fazer na hora que eu vou gravar um vídeo, ou até mesmo outros booktubers já conhecidos sobre essa obra. E aí vocês podem pegar informações que eles têm ali, que eles já tenham apresentado e que vocês considerem importantes. O segundo passo também é vocês buscarem as suas informações e apresentarem do seu jeitinho, tá bom? Não fiquem preocupados em copiar o dos outros. Se vocês lerem a obra, vocês vão ter a sua própria inspiração para isso. E aí, por último, eu também vou apresentar lá no vídeo, né, no Classroom, esse roteiro aqui com a ideia de como que vocês vão fazer. Então, eu vou apresentar todo esse trabalhozinho aqui pronto para vocês já fazerem as suas informações ali de organização desse roteiro. Tudo isso para facilitar para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, eu para vocês algumas sugestões de editores de vídeos que vocês conseguem baixar em aplicativos ou no computador gratuitamente, de uma maneira muito fácil. E ainda tem a da edição para as vinhetas, né, que eu já mostrei em aula para vocês, mas existem algumas versões diferentes de vinhetas que eu vou deixar lá também no Classroom para vocês terem acesso a esses videozinhos de como que faça essa edição. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só vocês falarem comigo. Bom, então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido direitinho essa ideia do projeto, e agora é com vocês. Apenas se divirtam, porque este trabalho é para isso, é para vocês pegarem o conhecimento com a diversão e fazerem o melhor que vocês puderem. Tá bom? Então, obrigada, pessoal, e até a próxima.